Considera o seguinte problema. Temos, por exemplo, um número 20 e temos, por exemplo, o número 3. E a pergunta é, a que número é que eu hei de elevar 3 de modo a que esta expressão dê igual a 20? A resposta a esta pergunta é logaritmo na base 3 de 20. Quando este vídeo terminar, tu vais ficar a saber porque que a resposta a este problema, ou seja, a solução desta equação, é esta. Para já, uma expressão deste tipo, por exemplo, logaritmo na base 2 de 8, esta expressão que aqui está é a mesma coisa, representa o mesmo que o número 3. E isto porque quando tu interpretas uma expressão deste tipo, deves lê-la assim. Este número elevado a este tem que dar este. Ou seja, 2 ao cubo tem que dar 8. E de facto, dá por 2 ao cubo é 8. Por exemplo, se tiveres logaritmo na base 5 de 25, este logaritmo é 2, porque 5, que é este número, que se chama base do logaritmo, elevado a 2, que é o valor que o logaritmo de 25 na base 5 tem, é igual a 25. De facto, fazendo estas contas, 5 ao quadrado são 25, portanto, esta igualdade que está aqui é uma igualdade válida. Outro exemplo, para vermos como funciona o log. Logaritmo na base 2 de 1 meio é igual a menos 1. Porquê que a gente vê isto? Porque 2, que é a base, elevada ao valor que o logaritmo tem, que é menos 1, é de facto igual ao argumento do logaritmo, que é 1 meio. Porque, como recordarás, 2 elevado a menos 1 é só outra maneira da gente exprimir 1 sobre 2 elevado a 1, ou seja, 1 meio. Como relação geral, temos que um logaritmo numa base b do número a igual a c. Isto significa que se elevarmos b a c, obtemos a. Portanto, é desta forma, recorrendo de uma expressão como esta, que tu deves interpretar esta igualdade. Este número que aqui está em baixo chama-se a base do logaritmo. Base do logaritmo. Este chama-se o argumento do logaritmo. O número do qual queremos calcular o logaritmo. Argumento do logaritmo. E este é o valor do logaritmo. Valor do logaritmo. Esta expressão que aqui está, esta, lê-se logaritmo na base b de a, do número a. É fácil veres que, em termos de números reais, não há logaritmos de números negativos. Por exemplo, se quiseres calcular o logaritmo na base 2 de menos 2, suponho que isto aqui dava um valor a. Então, o que é que tu sabes do que há pouco vimos que 2 elevado a tem que dar menos 2? O problema é que não há nenhum número a que, colocado aqui, faça esta expressão dar menos 2. Para tentar que possas convencer-te disto, verifica que se o a for positivo, por exemplo, se o a for 2, isto é sempre positivo, é 4. Se o a for 1, isto é 2. Se o a for 0, 2 elevado a 0 dá 1. Se o a tiver sinal menos, por exemplo, 2 elevado a menos 1, é 1 meio. Isto continua a ser positivo. Portanto, nós não temos maneira
de fazer esta expressão ter sinal menos. Portanto, não existe nenhum A que a gente possa aqui pôr. Então, quando vires numa base qualquer um logaritmo de x, tu sabes que este x não pode ser menor que zero. Isto não pode acontecer. Da mesma maneira, te podes convencer que se tiveres uma expressão qualquer, por exemplo, logaritmo na base 2, se quiseres calcular o logaritmo de zero, também não consegues encontrar nenhum valor que possas aqui pôr, porque 2 elevado a x teria que dar 0. E nós acabamos de ver que 2 elevado a x nunca toma sinal, nunca toma valores negativos nem positivos. Aliás, esta função 2 elevado a x, uma função com esta forma, chama-se função exponencial. Isto chama-se função exponencial. Repara que a incógnita está no expoente exponencial de base 2. Isto é uma potência. A incógnita está na tua base. Quando a incógnita está no teu expoente, costuma-se designar funções deste tipo por funções exponenciais. E uma função exponencial, ela nunca é negativa. Algumas propriedades que os logaritmos têm, por exemplo, se calculares o logaritmo na base 10 de 1000, este logaritmo dá 3, porque, como podes ver, 10 ao cubo, ou seja, a base, elevado ao valor que o log toma, é igual ao argumento, é igual a 1000. Observa que o logaritmo 10, se 1000 é 10 ao cubo, é igual a 3 vezes logaritmo 10 na base 10. Logaritmo de 10 na base 10 é 1, porque precisamos de elevar este 10 a 1 para obtermos este. Portanto, este logaritmo que aqui está, isto é 1, e portanto 3 vezes 1, 3. Repara nesta igualdade que temos aqui. Repara que a gente fez este 3, para efeitos dos nossos cálculos, passou para aqui. Repara como esta expressão ficou. O 3 passou para trás. Okay? E isto reflete é a aplicação de uma regra que diz que o logaritmo na base b de a elevado a c tem o mesmo valor que c vezes o logaritmo na base b de a. Okay? Foi o que fizemos aqui nestes cálculos em cima. Esta propriedade é muito interessante porque permite-te converter expressões, se quiseres, com dois andares, um primeiro e um segundo, numa expressão em que todos os termos estão ao nível, todos os números estão ao nível do sinal igual. O próprio log, sendo um número, pode ser colocado ao nível, digamos assim, do C. Outra propriedade interessante que os logaritmos têm é esta aqui, logaritmo de 1000, para que 1000 é 10 vezes 100, é logaritmo de 10 vezes 100, e o logaritmo transforma multiplicações em somas, para que esta expressão é igual ao logaritmo de 10 mais o logaritmo de 100. E é fácil ver isso porque o logaritmo na base 10 de 10 é 1, o logaritmo na base 10 de 100 é 2, e 2 e 1 dá 3, que é o que vimos há pouco que o logaritmo na base 10 de 1000 dá. Isto reflete a propriedade seguinte. O logaritmo na base b de a vezes c é igual a logaritmo na base b de a mais logaritmo na base b de c. Portanto, como podes ver, o logaritmo transforma multiplicações em somas e, portanto, ele simplifica as expressões. Finalmente, logaritmo de 1000 sobre 10, que é logaritmo de 100, que é 2. Observa que podemos escrever este logaritmo nesta forma: logaritmo de 1000 menos logaritmo de 10. O logaritmo de 1000 vale 3, o logaritmo de 10 vale 1. A diferença entre eles vale 2, que é o resultado que obtivemos aqui. E, portanto, o que fez que o logaritmo aqui fez é o logaritmo de uma divisão de dois números é igual ao logaritmo do número que está na parte de cima menos o logaritmo que está na parte